Essa aqui é a segunda parte do módulo 7 de climatologia, em que nós vamos dar sequência aos fatores climáticos, como continentalidade, maritimidade, correntes marinhas, tipos de precipitação. E aí, em outro momento, nós vamos ver ainda as classificações climáticas e alguns fenômenos climáticos também. Mas nessa aula, por enquanto, essa continuação dos fatores climáticos. Dando uma continuidade ao tema da aula passada, que nós vimos sobre pressão atmosférica, nós vimos sobre os chamados ventos regulares, que são relacionados às zonas de convergência intertropical, céus de Hadley, e entre outros conteúdos. Aqui nós vamos ver agora os chamados ventos periódicos, que atuam em áreas menores e em determinadas épocas. Nós temos dois tipos, chamadas brisas e as chamadas monções. Dentro das brisas, que são ventos diários causados pela diferença de pressão e temperatura, nós temos a marítima, terrestre e temos também as de vales, e montanhas, que são algumas características um pouquinho iguais, mas em regiões diferentes. A brisa marítima, ou seja, o que ocorre justamente no sentido do mar para a terra, então desse sentido do mar para a terra, ela ocorre durante o dia, imaginando que os raios solares que vão chegar na superfície terrestre, ele vai ter uma diferença de absorção da temperatura, lembrando o albedo, que justamente na areia, por exemplo, ele vai esquentar muito mais rápido. Então, aqui na região da Terra, por exemplo, pelo material da areia esquentar muito mais rápido, ele acaba, então, agitando mais as moléculas e permitindo que o ar fique mais leve. Dessa forma, então, nós temos um ar ascendente nessa região. Aqui, então, baixa pressão. Já na região da água, por exemplo, por conta da grande massa, da grande quantidade, profundidade do mar, justamente é difícil que os raios solares esquentem a água, ou seja, eles demoram para esquentar. E aí, justamente também com os motivos relacionados às correntes marítimas, entre outros fatores, isso também é um fator que acaba contribuindo. E aí existe até o termo chamado ressurgência, que depois vocês podem olhar na sua apostila, que justamente ele explica um pouquinho. Em outro momento eu falo sobre eles. Na região do oceano, então, pela dificuldade do Sol esquentar o mar, justamente temos aqui uma região de alta pressão, ou seja, uma região em que vai ter um ar mais denso, ou seja, as moléculas mais densas e justamente mais pesadas. Então, justamente nessa região, temos alta pressão. E aí acontece justamente a brisa marítima, nesse momento do dia, em que sopram os ventos do mar para a terra. E justamente isso suaviza o efeito das elevadas temperaturas. Já à noite, acontece o contrário. A terra se resfria mais rápido que o mar. Dessa forma, então, essa região fica com alta pressão, enquanto agora que o mar vai estar com baixa pressão, aqui mais quente e aqui mais frio. Então, nesse sentido, teremos os ventos soprando da terra para o mar, que a gente também chama isso de brisa continental ou brisa terrestre. Aqui nós temos a mesma exemplos da brisa marítima e da brisa terrestre, e aqui com um esqueminha mais esquematizado. Esse assunto aqui já caiu várias vezes no vestibular, então é fundamental relembrar os conceitos de pressão atmosférica, tá, gente? E é fundamental entender, então, como ocorrem elas durante seu processo. Antes de prosseguirmos com as brisas do vale e da montanha, tem um assunto relacionado aos desertos, com a umidade, comparada às cidades litorâneas, que tem um pouco a ver com as brisas. Nas regiões desérticas, por conta da intensidade dos raios solares e por conta do material, que é a areia, justamente acaba absorvendo maior quantidade de calor. Dessa forma, há pouca evapotranspiração, e isso, é evidente, acaba provocando menor quantidade de vapor d'água
e, consequentemente, menor quantidade de nuvens. Dessa forma, durante a noite, no deserto, o calor vai se dissipar rapidamente, pois essa nuvem, sem esse vapor d'água e algo para segurar, ele acaba então permitindo que esse calor acabe se perdendo. Dessa forma, a noite no deserto fica mais frio. Já na cidade litorânea, a umidade resultante da evapotranspiração, ou seja, da intensidade dos raios solares no mar, acaba então tendo maior vapor d'água aprisionado durante o dia. As nuvens funcionam como uma estufa que acaba então retendo o calor do dia, e por isso que a noite acaba então tendo, digamos, essa questão de uma temperatura mais amena, e justamente acaba a nuvem liberando pouco a pouco essa energia acumulada do calor. Isso então é uma forma interessante de comparação do deserto e da cidade litorânea. Além das dinâmicas da brisa marítima e terrestre, nós também temos as brisas do vale e as brisas da montanha. Aqui nós temos a brisa do vale, justamente relacionado a que, durante o dia, as encostas da montanha estão mais aquecidas. E o vale geralmente estará mais frio. Aí tem relação com a altitude e com a pressão atmosférica e também relacionado à questão de umidade. Então aqui vai ficar muito mais frio, enquanto essas bordas estarão mais quentes por conta da relação com a montanha. Reparem que essa brisa do vale ocorre por quê? Porque aqui é da alta pressão para baixa pressão. Então vem ventos quentes dessa região, sentido as regiões mais altas. Então esse processo de brisa do vale, ele também está relacionado. Quando é vale, é porque parte do vale e vai em direção justamente à montanha. Então, se a gente reparar aqui, também tem quase um V, seria como se houvesse justamente a formação de uma alta pressão, levando esse ar quente então para a região de baixa pressão, que estaria justamente aqui com baixa pressão, enquanto aqui estaria com alta pressão. Da mesma forma, isso vai ocorrer justamente na região da montanha. Já durante a noite, terá o efeito contrário, e por isso se chama brisa da montanha, pois será justamente aqui, nessa região do topo da montanha à noite, a alta pressão. Enquanto aqui na região dos vales, será uma região de baixa pressão. E aí a circulação dos ventos ocorrendo da alta para baixa, trazendo então justamente o ar frio para essas regiões, enquanto aqui na região do vale ficará mais aquecido, ficará mais quente. O segundo tipo de vento periódico são os ventos monsônicos, ou também chamados de regime de monção, que também vai caracterizar a região de clima de monção. As monções são ventos periódicos que ocorrem na região do sudoeste asiático, mas também estão presentes em outras regiões como América, África e Oceania. Elas são causadas pela diferença de pressão e de temperatura entre as áreas continentais e as áreas oceânicas. É uma dinâmica muito parecida com o sistema das brisas marítimas e terrestres. Durante o verão, o continente está mais quente, e é onde ocorre então a baixa pressão. Já o oceano é onde temos a alta pressão. Dessa forma, os ventos sopram então do oceano para o continente. É, portanto, um vento úmido que tem maior quantidade de chuva sobre o continente. Durante o inverno, a situação se inverte. O oceano fica mais quente, tendo então aqui a baixa pressão, enquanto no continente nós temos a alta pressão. Dessa forma, os ventos sopram da terra para o mar, tendo, portanto, ventos secos que caracterizam a região com períodos sem chuva na região, impedindo a entrada da umidade. É importante esclarecer que tanto o inverno como o verão terá consequências muito drásticas,
No inverno, por exemplo, nós teremos um período de estiagem, o que isso pode acometer justamente a agricultura na região. E lembrando que a Índia é uma região extremamente populosa, né, com 1,3 bilhões de habitantes. Já no verão, o efeito que terá, que também será muito prejudicial, será já a maior quantidade de chuva na região, o que pode muitas vezes conseguir 12 mil milímetros de chuva. É um número muito alto e é um número muito preocupante. No Brasil, se ter uma ideia, a nossa região que mais chove, a região norte, ela chega a ter 3 mil milímetros de chuva. Então, imagine 12 mil, é um volume muito alto que vai ocorrer justamente nessa determinada época do ano, no verão, na região asiática. Provavelmente vocês devem se lembrar da notícia de que 12 meninos de um time de futebol e um técnico ficaram presos numa caverna por conta de chuvas intensas. Justamente a região onde estavam esses jogadores de futebol mirim e treinador era uma região que estava propícia a esse regime de monções com grandes volumes de chuva. E justamente esse assunto foi até cobrado na FUVEST, já a segunda fase. Esses meninos, no dia 23 de junho, junto com o treinador, fizeram um passeio de bicicleta e entraram na caverna para se proteger do mau tempo. A chuva ficou intensa e a água subiu muito rápido, deixando o grupo preso. Eles ficaram isolados e sem comida por 9 dias. Em 2 de julho, mergulhadores ingleses encontraram o grupo, que estavam debilitados e com muita fome, e a 4 quilômetros da entrada da caverna e entre 800 metros e 1 quilômetro de profundidade. A operação de resgate teve a participação de 90 mergulhadores, sendo 50 estrangeiros e 40 tailandeses. No total, mais de 1.000 pessoas fizeram parte do trabalho, e lembrando que teve até um mergulhador que foi morto. Ou seja, isso aqui foi um assunto muito triste relacionado, mas justamente foi interessante a forma em que a solidariedade prevaleceu. Embora eu ainda não tenha explicado como analisar um climograma, que será feito no módulo 8, eu apresento esses dois gráficos para mostrar sobre o regime de monções. Os dois gráficos são de duas cidades tailandesas, Bangkok, a capital, e Chiang onde os meninos e o professor da Tailândia ficaram isolados. Nesse gráfico, essa coluna da esquerda indica a temperatura, que está em graus Celsius. Nessa parte horizontal, nós temos a indicação dos meses ao longo do ano, sendo o número 1 o mês de janeiro, enquanto o 12 o mês de dezembro. E essa coluna do lado direito é indicado a precipitação, ou seja, a chuva, que está indicada por milímetros. Um climograma ele é uma representação gráfica da quantidade de chuva e temperatura ao longo do ano. Com esses gráficos, nós conseguimos identificar o tipo de clima que pode ter uma região. Uma parte importante de explicar é que a região da Tailândia, que se localiza no hemisfério norte, ela tem as estações do ano de forma invertida das estações do ano do hemisfério sul, como no nosso caso. Então, quando nós falamos do verão da Tailândia, seria os meses 6 até o mês 8 e 9, que seria setembro. Nesses quadradinhos pretos, nós temos a indicação de onde ocorreu o regime de monções. E reparem nas setas que vão aparecer o quanto choveu de diferente de um mês para outro. Esse dado indica, então, o quanto de diferença ocorreu de chuva ao longo do ano, em que no período de inverno ocorre praticamente uma estiagem, assim como nessa região também está o inverno deles, enquanto nesse quadradinho está o verão.
Portanto, nós conseguimos identificar que uma quantidade de chuva no clima de monções ele é muito intenso. Aqui está mostrando que a média por ano deu 1.430 milímetros, enquanto em Xangai a média foi de 1.737, que o pico maior foi no mês de agosto, com 440 milímetros, enquanto em Bangkok chegou no máximo a 320 milímetros. Continuando com os fatores climáticos que nós vimos na aula passada, temos a continentalidade e a maritimidade. Esses dois fatores são relacionados com a extensão territorial de um país e a aproximação do país em relação ao mar. Quanto maior for o país, como o caso Brasil e também Estados Unidos, Canadá, Rússia e China, maior será as regiões que sofrem áreas mais secas, tendo, portanto, maior amplitude térmica. Isso é, seria a oscilação térmica, a variação da temperatura média ao longo do dia ou do ano. Em outro exemplo, pode ser uma região que sofre, então, variações rigorosas de temperatura, muito quente ou muito fria. E a maritimidade, que são regiões mais próximas ao litoral, tendo, portanto, maior participação de correntes marítimas e tendo áreas mais úmidas e uma menor amplitude térmica, ou seja, a menor variação ao longo do ano, tendo uma temperatura mais regular. Uma região do Reino Unido, por exemplo, é extremamente suscetível e vulnerável à maritimidade, em que a proximidade com as regiões polares, como o Ártico, acabam gerando então um frio mais intenso nas ilhas da Grã-Bretanha. De forma sintética, os continentes se aquecem e se resfriam mais rapidamente do que os oceanos. E as massas líquidas, como o oceano, elas conservam calor por mais tempo, mas também elas demoram. Em áreas mais próximas ao mar, a variação da temperatura então é menor do que as áreas continentais. O nosso terceiro exemplo são as correntes marinhas ou correntes marítimas. Elas são movimentos de grande massa de água dentro do oceano ou mar que se deslocam através da circulação dos ventos, da rotação da Terra e pelo efeito Coriolis. As correntes marítimas têm a característica de sua área de origem, podendo ser, portanto, quente quando vier da região equatorial ou fria quando vier da região polar. Algumas regiões bem clássicas acabam tendo muita influência das correntes marinhas frias, como no caso da corrente de Humboldt, que percorre o lado leste da América do Sul, próximo aos países do Chile e ao Peru. Esses dois países sul-americanos, eles acabam tendo muita influência dessa corrente marítima fria, que provoca chuvas no oceano, nessa região, e quando chega ao continente, ela traz mais secura, o que provoca, então, a formação de desertos. Se observarmos essa linha amarela, que está representando o Trópico de Capricórnio, são essas regiões onde mais tem as correntes marítimas frias. E todas essas regiões, elas têm desertos. Essa é uma outra explicação do porquê ocorrem os desertos, então, em latitudes médias. Assim também como na região norte. Se observarmos as influências das correntes marítimas, são as frias que vão provocar, então, desertos na região. E constantemente, não tendo chuvas na região, dentro dos continentes, somente ocorrem chuvas no oceano, as regiões ficam mais frias. Outro fator importante é que as correntes marítimas, elas promovem maior quantidade de peixes na região, o que isso facilita então a pesca. Então os países que acabam tendo essas correntes marítimas presentes são países que têm uma potencialidade pesqueira, como no caso do Chile e do Peru, mais precisamente o Peru do que o Chile. Já as regiões com corrente marítima quente, eles vão ter mais umidade, que vão vir justamente pelos ventos alísios, que vão trazer essa grande quantidade de umidade soprando do oceano para o continente e trazendo, portanto, muita chuva para as regiões.
De certa forma, então, podemos resumir que as quentes trazem calor e umidade, enquanto as frias resfriam o ar oceânico, tendo chuvas no oceano e a secura nas áreas continentais. Para deixar registrado, nós temos então que a massa polar perde umidade no oceano com essas avanços das correntes marinhas e chega ao continente seca, aumentando a sua evaporação. Elas são as responsáveis pela formação de desertos, como o caso do Atacama e da Namíbia, que fica na África, e entre outros desertos também. E as correntes frias causam um fenômeno chamado ressurgência, que é um aumento de concentração de plânctons, o que aumenta as atividades pesqueiras na região. O quarto exemplo é a umidade do ar, que refere-se à água presente na atmosfera e que pode precipitar-se na forma de chuva, neve, granizo e entre outros. Em geral, nas áreas próximas ao Equador, a precipitação é maior que em outras, como os polos e as regiões temperadas. As áreas próximas ao mar têm precipitações maiores que as do interior dos continentes. Isso se deve ao fato de que as águas oceânicas produzem mais evaporação que as continentais. A umidade do ar equivale ao vapor da água encontrado em suspensão na atmosfera. Para obtermos a umidade relativa do ar, temos que relacionar a umidade absoluta e ao ponto de saturação do ar. Ao atingir o ponto de saturação do ar, ocorre a precipitação, e essa saturação está relacionada, então, quando o vapor da água chega a 4% em valores absolutos. Quando se diz que a umidade relativa do ar está a 60%, significa que está a 60%, portanto, da capacidade máxima de retenção de vapor d'água na atmosfera. Então, quanto mais próximo a 100, significa que maior vai ser a quantidade de possibilidade de chuva. Se for 20% apenas de umidade relativa do ar, quer dizer que então falta ainda 80% para atingir a capacidade máxima de retenção. Em regiões muito secas, evidente, os problemas são gravíssimos, o que pode aumentar a alergia e pode aumentar outros problemas. Um clima que tem muita essa característica é o clima mediterrâneo, em que ele tem um verão quente e seco e um inverno chuvoso e frio. Durante o verão, que é muito quente e muito seco, aumenta os problemas respiratórios. E isso acontece nas regiões europeias, como Portugal e Espanha, e também na região leste dos Estados Unidos, na região da Califórnia, onde também pode aumentar os riscos de incêndios florestais. Vamos agora ver os tipos de precipitação. O primeiro exemplo são as chamadas chuvas orográficas, ou chuvas de relevo. Elas são entre encontros de massa úmida com relevo íngreme, ou seja, um relevo elevado, como aqui na imagem indica. Repare que o ar úmido ele parte do sentido leste a oeste, do lado esquerdo ao direito. Nessa região com ar úmido, enquanto as massas de ar úmidas vão encontrar o relevo íngreme, eles vão subir. E esse ar quente subindo vai resfriar. E à medida que ele resfria, então ele provoca a precipitação, ou seja, a chuva. Do outro lado, é importante destacar que terá um ar quente e seco. Nós temos nomes que são utilizados: sotavento e o barlavento. O barlavento é a região onde há a chuva. Já o sotavento é a região onde tem o ar quente e seco. É fundamental lembrar disso, pois ele já foi cobrado nos vestibulares e é um conceito muito importante. A chuva frontal ela é o encontro de duas massas de ar diferentes, o ar frio e o ar quente. Ao encontrar as duas massas de ar, provoca então a precipitação. Nessas chuvas frontais não são tão
fortes como vai ocorrer nas chuvas de convecção, em que a chuva vai ser muito mais intensa. Nas chuvas frontais, a chuva é bem mais fraca e ela não vai provocar nenhuma mudança muito gradual na temperatura. Na chuva frontal, o ar quente sobe, pois ele é mais leve, se resfria e precipita. Se for reparar, a teoria de como chove é praticamente o mesmo. O que pode alterar são as causas de cada um deles, em que aqui na chuva frontal são as massas de ar com temperaturas diferentes, enquanto a chuva orográfica é quando as massas úmidas encontram relevo íngreme. E por fim, nosso terceiro exemplo é chamado chuva de convecção, que ocorre quando uma massa de ar quente percorre e encontra uma grande massa de ar frio, fazendo que, nesse encontro entre as duas massas, o ar quente não consegue penetrar por conta da densidade desse ar frio que é mais pesado. Com isso, o ar frio faz uma barreira, fazendo com que o ar quente suba. Quando essa massa de ar quente subir, formará então uma ascensão abrupta, conforme nós vemos nessa imagem. O ar quente encontrou a massa de ar frio, que formou uma barreira por ser mais denso, muito forte, não fazendo com que o ar quente penetre que nem na chuva frontal. Esse ar quente então ele vai subir, tendo uma ascensão abrupta, formando então uma grande convecção do ar. Ao ele subir e se condensar, formará então nossa precipitação. Isso ocorre geralmente em áreas tropicais e equatoriais, com mais frequência no verão, dependendo das condições de massa de ar que ocorrerá na região, principalmente quando a massa de ar muito quente e muito fria vai ter essa maior intensidade. Nessas regiões nós temos aqui a chamada nuvem cumulonimbus, que é uma grande região de estabilidade que provoca chuvas torrenciais, chuvas com grande volume de água e uma grande intensidade. É aquele tipo de chuva que vai trazer então uma grande tempestade. Aqui nós temos uma time-lapse mostrando a formação de uma cumulonimbus. Observe esse canto aqui, a formação então dessa nuvem. Aqui também está se formando, mas reparem nesse lado. Observe como tem uma corrente de ar frio e uma corrente de ar quente aqui nessa região, no sentido desse lado. E ela está então subindo. E à medida que essa corrente de ar fria vem nessa região, ela vai então fazendo com que as demais regiões subam. Olha que incrível essa imagem mostrando então a cumulonimbus se formando. Nesse momento então, forma essa bigorna, como nós chamamos, que é a nuvem cumulonimbus, que pode então provocar uma chuva torrencial. Como já explicado, nós temos outros tipos de precipitação, como a neve, que é formada em baixas temperaturas, e também quando a temperatura da nuvem e do solo estão inferiores a zero. Isso é fundamental. Se não estiver inferior a zero, ela terá outros tipos de precipitação. Conforme nós vemos na imagem, a neve ela acaba tendo sem ocorrência de um derretimento. É quando se chove congelado mesmo. A chuva congelada é quando a chuva vem precipitada, descongela por conta de um ar quente e depois ela congela novamente. A chuva congelante é quando ela vai se congelar quando estiver chegando em contato com a superfície. Repare aqui, está congelado, depois derreteu, e aí ela vai chegar então tocar o solo. E quando toca o solo, ela recongela. Já a chuva em regiões muito frias, com massa de ar muito fria, ela pode vir então de forma mais como neve, desce já tendo seu descongelamento e ela não chega a congelar.
Portanto, existem vários tipos. Como essa região no Brasil não é muito comum esse tipo de chuvas, não cai tanto no vestibular, mas é fundamental, pois isso é uma realidade em muitos países. E como se forma a neve? Para se formar neve, então você precisa de uma nuvem com partículas de água fortemente resfriadas, adquirindo então pequenos cristais, que em contato com o vapor, os flocos crescem, ficam mais pesados e caem. O ponto 2 mostra que se a temperatura no percurso não se mantiver baixa, o floco derrete e se transforma em água. Com a temperatura mínima, a neve se mantém até atingir o solo. E no 3, é quando a neve, em montanhas e planaltos, é mais comum nevar devido à altitude e à baixa pressão atmosférica que impedem que a neve derreta, ou seja, já tem um ar gelado muito mais intenso. No sul do Brasil, é comum ocorrer neves quando temos uma presença de ar polar, com que as temperaturas permaneçam baixas, beirando os 0 graus. A formação de um ciclone extratropical na costa brasileira direciona mais umidade para o continente, como a região aqui, que vai permitir então que o vento e a umidade venha novamente. Isso leva então uma maior umidade à região sul do Brasil e com a maior quantidade de massa de ar fria. Em contato com essa camada fria da atmosfera, a água se cristaliza em flocos de neve. Isso, evidente, mostra que quem prestar vestibular no sul do Brasil tem que ter um pouco desse conhecimento de como se forma a neve. Outro tipo de precipitação além da neve é o granizo, onde ocorre uma queda brusca de temperatura. Para ocorrer o granizo, no interior das nuvens de tempestade, a temperatura fica abaixo de menos 80 graus Celsius. O vapor de água da atmosfera sobe para as regiões mais altas da nuvem, onde se congela. Congelado, o vapor cai, então, em forma de gelo. Então, para ocorrer granizo, é preciso então ter uma temperatura muito fria das nuvens, mas ter uma umidade na região. Essa umidade ainda é líquida. E quando ela chega no momento, tendo essa convecção de ar com ar quente, um ar frio que está sendo formado, é que tem o granizo. O orvalho é a umidade que se condensa, ou seja, se congela sobre superfícies resfriadas pela radiação, com temperaturas superiores a 0 graus centígrados. Observe na imagem que a liberação de energia para o espaço, superfície fria, faz então que haja essa massa de ar, essa condensação. E por fim, a geada, que é um orvalho congelado tendo uma fina camada branca sobre as folhas. Então ela é muito mais intensa. A umidade ela vai se condensar e se acumular como geada sobre objetos sólidos. Portanto, para ocorrer isso, tem que ter então muita umidade. E lembrando que tanto o orvalho como a geada, elas vão surgir então sobre a superfície da Terra. Em alguns vestibulares, pode ser possível que caia alguns nomes da classificação de nuvens, que geralmente estão relacionadas então com as condições atmosféricas. Nesse vídeo, nós vemos então a formação que tem a ver com a altura, as estratos, que são as mais baixas, a cúmulos comum, atingindo 4.000 metros, 6.000 metros tendo altos estratos, nimbo estratos, pois ela está mais próxima da superfície, cirrocúmulos chegando a 12.000 metros. Quanto maior for a altura da nuvem, maior então será a temperatura fria que está relacionada ou a mudança climática relacionada. E aqui nós temos a cumulonimbus. Aqui nós temos uma outra imagem mostrando a cumulonimbus aparecendo na região. Aqui nós não conseguimos nem ver a bigorna de tão alto que está a nuvem, mas vejam só. E essa imagem é de Londrina, no Paraná.
Então veja só que a chuva ao fundo na região e a cumulonimbus acompanhando ela, trazendo essa chuva. Vamos ver como caiu uma questão relacionada aos fatores climáticos e dos assuntos de aula. No vestibular da Unicamp 2012, segunda fase, ocorreu essa questão relacionada ao mapa que mostra as áreas de ocorrência de precipitação de neve nas áreas mais acinzentadas. Na A, ele pergunta que fatores climáticos determinam a distribuição geográfica da ocorrência de queda de neve na América do Sul. A primeira coisa que temos que pensar é relacionada, então, à localização da América do Sul, que está próximo à região equatorial. Temos o Trópico de Capricórnio. Então, o primeiro fator, latitude, em que as regiões mais próximas ao Trópico de Capricórnio, repare que elas têm muito mais incidência de neve. Mas o que faz essa região ter uma incidência também de neve, sendo que ela está mais próxima da região equatorial, e essa região também acinzentada, bem próxima? Temos que lembrar do relevo, justamente relacionado então à altitude das Cordilheiras dos Andes, que é uma região então com quase 6.000 metros de altitude. Portanto, essa altitude faz com que a temperatura seja menor. Além disso, temos que pensar também em relação às massas de ar, que também tem a ver com a proximidade com as regiões polares, em que ventos gelados vão vir da região sul, trazendo então essa grande quantidade de vento mais gelado. E essa região também tem as correntes marítimas, que tem a ver com a corrente de Humboldt também. Então, portanto, a latitude, a altitude e a ação das massas de ar, bem como também as correntes marítimas poderiam ser outro fenômeno para explicar essa queda de temperatura. E na B, pergunta quais são as condições momentâneas de estado de tempo necessário para a ocorrência de precipitação em forma de neve. Era fundamental lembrar, então, que era preciso uma baixa temperatura, isso relacionado, então, próximo a 0 graus, e também tem que ter umidade relativa do ar, uma elevada, ou seja, como choveria. Só que, como está com uma baixa temperatura, faz então que tenha o congelamento. Nossa segunda questão é da Unesp 2018, da primeira fase, em que temos um trecho de um texto que diz assim: a figura ilustra a alteração na distribuição de algum tipo de chuva como resultado de 3 décadas de desmatamento em certo setor da floresta amazônica. Esse deslocamento desse tipo é um efeito das variações horizontais da rugosidade da superfície, ou seja, ele quer dizer que a região da superfície sofreu então uma alteração. A rugosidade seriam então essas ações, em que uma parte temos mais árvores e outra que é um desmatamento. Que essas rugosidades provocam então a concentração da pluviosidade nas bordas das áreas desmatadas. Conforme nós vemos, a chuva está concentrada na área das bordas. Em 1980 nós temos essa borda, que é menor, e aqui com o aumento do desmatamento essa borda ficou maior. Essa mudança na circulação atmosférica pode ter como consequência o que na região? Pelo o texto e a imagem, nós podemos então pensar que esse tipo de chuva ele não está relacionado a uma chuva orográfica. Então nós podemos eliminar aqui a alternativa D, ficando entre as chuvas convectivas e frontais. Aqui, se observarmos na imagem, nós vemos que é uma relação de convecção. Afinal, não é duas áreas, duas frentes se encontrando, mas sim é um processo de evapotranspiração, de um ar quente subindo e depois resfriando. Portanto, nós podemos eliminar então a B e a E, ficando então com a chuva convectiva. Na segunda lacuna, ele está perguntando qual é o tipo de mudança que ocorrerá na região. Se observarmos na imagem, nós temos então entre a opção manutenção dos serviços ecológicos
ou a redução da produtividade agrícola, sendo o efeito desse deslocamento da precipitação. Se observarmos, não pode ser manutenção de serviços ecológicos, uma vez que você está fazendo com que a chuva fique mais espaçada e concentrada então uma maior região, e ficando então mais vulnerável a ter um efeito diminutivo da produção agrícola. Afinal, a chuva ela vai ocorrer mais nessa região, enquanto nessa região, reparem que ela não está chovendo. E, portanto, isso pode então afetar essa região, diminuindo, portanto, a produção agrícola. Nesse caso, a alternativa correta é a alternativa C. Temos aqui uma terceira questão da FUVEST, segunda fase de 2019, em que relaciona ao ocorrido dos meninos que se perderam na caverna de Tham Luang, no extremo norte da Tailândia. Ele coloca 3 perguntas, sendo que a primeira é relacionada à formação rochosa, mais comum nas cavernas. Esse assunto não é necessariamente de assunto de climatologia, portanto deixei já até a resposta, mas a região, como ser formação de cavernas, elas são regiões que sofreram muito processo de entrada de água na região, tendo a formação então de calcário, ou seja, relevos carcásticos, que são rochas sedimentares formadas por carbonato de cálcio. Então reparem que a maior processo de água levou então à formação dessa rocha sedimentar. Na B, ele pede para indicar e explicar um processo da formação de cavernas, que isso tem a ver então com a ação do fluxo de água, portanto relacionar a erosão e o processo de ação de fluxo de água. Também era relativo importante destacar que era uma região que tinha uma menor resistência mecânica ao grande volume hídrico que acabava entrando nesse sistema, que faria então uma maior quantidade de buracos, podemos dizer. Outro ponto que ele cita é a questão da dissolução do cálcio, que é presente nessas rochas sedimentares, e elas então permitiram essa facilidade de fazer esses buracos. E na C, ele comenta sobre o clima da Tailândia, que é controlado pelo regime de monções, e ele pede para explicar a relação entre esse tipo de clima e a dinâmica hídrica relacionada ao evento citado. Então, essa é uma questão esperada. Era importante relembrar, então, que a Tailândia ela é localizada no sudoeste asiático e no hemisfério norte, o verão ocorre em junho, enquanto o inverno ocorre em dezembro. Dessa forma, no nosso climograma, nós percebemos então que o regime de monções está indicado entre julho até mais ou menos setembro, que é a ocorrência maior que provoca essa maior quantidade de chuvas. Esse é então o regime de monções, que eu vou colocar como RM. Importante também destacar que o clima tropical de monções ele é caracterizado, portanto, com verões quentes e úmidos, tendo pluviosidades acima da média, enquanto seu inverno ele é seco, conforme nós vemos ali no climograma, que janeiro, fevereiro, março é muito baixo o índice pluviométrico. E relacionar que o evento ocorrido em 12 de junho coincidiu com um período de fortes chuvas, o que provocou então a inundação da caverna, com aumento do nível de água da bacia e o isolamento da galeria subterrânea, e bem como dos meninos e do professor. E agora nós vamos fazer um pequeno resumo sobre o que nós vimos nessa aula. Nós vimos nos ventos periódicos a relação de brisas marítimas, brisas terrestres, também vimos as brisas do vale e as brisas da montanha, que têm relação à pressão atmosférica. Também vimos sobre os fatores de continentalidade e maritimidade, em que a continentalidade, em países mais extensos, eles acabam tendo então áreas mais secas e uma maior amplitude térmica. Já as regiões próximas ao mar, eles vão estar mais suscetíveis
a chuva e também uma menor amplitude térmica, uma vez que as massas de ar frio então fará uma amenização da temperatura. Em relação às correntes marítimas, nós temos dois tipos, as quentes e as frias. As quentes são aquelas que têm calor e bastante umidade. Já as frias, elas vão resfriar o ar oceânico, tendo chuvas no oceano e na região continental será mais seca. Nós também vimos três tipos de chuva, como orográfica, chuva causada pelo relevo, frontal, que é o choque de duas frentes, não tem uma mudança na temperatura, enquanto a de convecção, que será mais forte, ela terá então uma chuva torrencial e podendo também provocar mudanças na temperatura. E nós temos os tipos de nuvem, que nós vimos a cumulonimbus, como a chuva com maior destaque. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre os fenômenos naturais e os padrões climáticos, como El Niño, Laninha e outros fenômenos, como inversão térmica, smog e entre outros. Já no módulo 8, nós aprenderemos sobre a classificação climática no mundo e no Brasil, trazendo os tipos climáticos mais comuns no Brasil e também vamos aprender a ler os climogramas. E também vamos aprender sobre a atuação da massa de ar, que nós não vimos ainda, mas tem a ver com as correntes marítimas também e com a relação dos ventos.